Vamos para a nossa terceira palestra agora. O tema é Potencializando o Agronegócio, Biogás e Biometano como fontes sustentáveis de energia aqui em Mato Grosso do Sul. Eu convido a engenheira aeroespacial, especialista em gestão estratégica, atualmente analista de biometano da Associação Brasileira de Biogás, a Abiogás, Bruna Jardim. Olá, pessoal, boa tarde. Em nome da Biogás, gostaria de agradecer o convite, que honra a minha poder aqui falar nesse evento tão grande e tão importante para o Estado. Vou trazer aqui um pouco sobre o biogás e o biometano no Estado e no Brasil. A Biogás é a Associação Brasileira do Biogás. Ela foi fundada em 2013, então esse ano a gente completa 10 anos de associação. A missão dela é ampliar o uso do biogás na matriz energética do Brasil e desenvolver o mercado de biogás, promovendo assim a valorização energética deste insumo. E aí a gente atua tanto no engajamento governamental, regulação, opções de financiamento e conscientização pública. Atualmente temos mais de 140 empresas associadas que vão desde toda a cadeia do setor. Então temos pequenos produtores, médios e grandes produtores de biogás e biometano, temos comercializadores, consultores, fornecedores de equipamentos, consumidores, distribuidoras. Então, a gente tem toda a cadeia associada nessas 140 empresas. E trazendo um pouquinho aqui, o que é o biogás e o que é o biometano? O biogás ela é a mistura de gases ali composta principalmente, basicamente, metano, CH4, e gás carbônico, o CO2. E o biometano, assim, segundo a ANP, a Agência Nacional de Gás Natural, Petróleo e Biocombustíveis, o biometano ele é obtido a partir da purificação do biogás. Então, a gente retira o CO2 e alguns contaminantes e alcançamos o teor de metano do gás natural. Então, o biometano ele é intercambiável e equivalente ao gás natural, segundo a ANP. Então, como que funciona e quais são as aplicações de mercado do biogás? A gente tem ali a parte de resíduos orgânicos, proteína animal, agricultura, alimentação, saneamento. A gente consegue utilizar aqueles resíduos e aqueles dejetos, passar por um biodigestor ali, pelaquela usina de biogás e gerar o biogás. Esse biogás, ele passa por uma usina de cogeração e a gente consegue obter a energia elétrica e também calor, ou a segunda outra opção é passar por uma purificação e obter o biometano, como eu mencionei que o biometano ele é intercambiável e equivalente ao gás natural. E aí esse biometano ele é armazenado e transportado ou por gasoduto ou por caminhão-feixe e utilizado ali como calor, cogeração e combustível. E aí, trazendo um pouquinho sobre os números. Atualmente, temos 811 plantas de biogás no Brasil. Dessas 811, 755 estão em operação. E dessas 755, 95% dela vem do agro. E aqui um pouco sobre o Brasil. A questão do biogás para geração de energia elétrica. A gente tem... eu acho que não está para cá. 487 plantas no Brasil ali para geração de energia elétrica, com uma potência instalada de 352 megawatts. E aí, sobre o estado de Mato Grosso do Sul, temos 12 plantas atualmente gerando energia elétrica a partir do biogás. E aí, apenas 2% desse potencial que o Brasil tem, ele está sendo aproveitado. Então, a gente estima que o Brasil ele tem um potencial de 120 milhões de metros cúbicos por dia de produção de biometano. Aí você me pergunta assim, esses 120 milhões significa o quê? 120 milhões de metros cúbicos por dia. 120 milhões de metros cúbicos por dia pode substituir 80% do diesel consumido no Brasil. E 100% do gás natural também consumido dentro do Brasil. E a gente projeta que até 2030 teremos investimento de mais ou menos 60 bilhões de reais e um potencial de descarbonização de 4 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano.
E aí também temos o biogás, aquelas plantas de energia elétrica, temos biogás na GD. E a utilização do biogás como fonte energética, ela ainda está em estágio inicial de desenvolvimento. O biogás, hoje, ele responde por apenas 112 megawatts de capacidade instalada na modalidade de MMGD, que é micro e mini geração distribuída. Isso significa apenas 1,5% do potencial total do país. E, assim, o biogás é uma fonte renovável com uma pegada negativa de carbono. Então, o biogás, ele promove a descarbonização da matriz energética. Ele também promove o aproveitamento dos resíduos. Esses resíduos estão sendo gerados todos os dias, a gente sabe bem disso. E, além de limpar toda a matriz energética, que hoje a gente sabe que é basicamente por petróleo, carvão, que representa ali 40% a 45%. E aí também soluciona alguns problemas ambientais com a destinação correta desses resíduos. Então, os resíduos passam de um passivo ativo para um ativo energético. E aí a produção de biogás, ali, então, utiliza tecnologias que já estão disponíveis nacionalmente. Antigamente, assim, precisava importar, o que tornava, assim, bem mais caro. Hoje não, a gente já tem empresas associadas que fornecem essa tecnologia. Então, fornecendo ali e fortalecendo a indústria local, evitando a importação de máquinas, equipamentos e combustíveis. E aqui, aí você vai me falar, então, beleza, Bruna, já sei o que é o biogás, já sei que é energia elétrica, já sei que é combustível, mas é muito cara, né? Tipo, tem a energia elétrica, a energia solar, a energia eólica, mas aqui eu trago esse gráfico e junto, em cima tem essa tabela, ela mostra. Quando a gente compara a energia fotovoltaica com a biogás, por último ali a central geradora hidrelétrica, a gente vê, beleza, o investimento inicial para biogás é realmente mais caro que a solar. Mas o fator de capacidade da fotovoltaica é de 19% a 25%. Do biogás, 65%. Ele começa com 65% e pode atingir até 90%. Então, com isso, o projeto inicialmente é mais caro, mas assim, a longo prazo e logo ele já se paga. Então se torna muito mais viável a gente ter uma produção de energia elétrica a partir do biogás do que a partir da fotovoltaica. Ainda mais que esse resíduo ele está lá, ele está disponível, está sendo gerado constantemente. E aí, por fim, o gráfico mostra que o CAPEX por megawatt-hora do biogás compensa muito mais do que a da fotovoltaica. E aqui sobre o biometano. Atualmente, temos 6 plantas autorizadas. A ANP ela autoriza as plantas para comercialização de biometano. Essas 6 plantas totalizam 470 mil metros cúbicos por dia de capacidade instalada e temos 11 em processo de autorização. Então, assim, 2020 foi quando a ANP começou a autorizar as plantas, e aí tivemos 3 plantas autorizadas, 2020 nenhuma, 2022 já começou com 2, 3, 2023 até agora já tivemos uma, mas a previsão é que entre 7 e 8 plantas, 2024 finalize com essas mais 11 plantas autorizadas. Mas, assim, a biogás, ela mapeia todo mês, e nosso último mapeamento, percebemos que 65 novas plantas vão entrar até 2029, e que vai aumentar a capacidade instalada em 6 milhões de metros cúbicos por dia, e um investimento estimado em mais de 9 milhões de metros cúbicos, bilhões de reais. E dessas 65 novas plantas, assim, a gente identificou que apenas uma aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Deixa eu só voltar aqui. E dessas 6 plantas autorizadas, assim, a gente não tem nenhuma aqui, mas a gente tem uma planta que produz 7 mil metros cúbicos por dia, mas não é autorizada para consumo próprio. E aí, como eu mencionei, assim, a biogás ela estima que teremos um investimento estimado em mais de 60 bilhões de reais até 2030, com uma produção de 30 milhões de metros cúbicos por dia. E o potencial do Estado? Indo de acordo com aquele potencial que eu falei, de 120 milhões de metros cúbicos por dia, o potencial do Estado é de 7,1, 7,2 milhões de metros cúbicos por dia, sendo 4,5 milhões a partir de sucro energético,
1,8 milhões a partir da produção agrícola, 700 mil da proteína animal e 100 mil de saneamento. Beleza, aí novamente aquela pergunta. E aí, isso significa o quê para o Estado? 2 vezes a demanda do diesel do ano passado. Então, a gente, com esse potencial que não está sendo utilizado, ele poderia suprir toda a demanda do diesel. E aqui, quando a gente compara a transição energética, assim, porque o biometano ele descarboniza, contribui na descarbonização do transporte. Comparando diesel e gás natural primeiro. Gás natural reduz a intensidade de carbono em 20%. Aí vamos diesel e biometano a partir de aterro sanitário, 60%. E aí, se a gente vamos mais além ainda, biometano a partir de produção de leite, menos 355%. Então, a gente fala que tem uma intensidade de carbono negativa a partir do biometano na produção de leite, e isso poderia contribuir bastante na descarbonização do transporte. A gente sabe que depende muito do diesel. E, além disso, o biogás ele pode contribuir nessa neoindustrialização do Brasil, assim, diminuindo o custo da transição energética para a sociedade, reduzindo a pegada de carbono dos setores mais relevantes da economia, e aí separando por setores. Na agropecuária, agregaria valor com o aproveitamento dos resíduos, assim, aumentando a competitividade dos produtos e agregando valor também, né? Na indústria, produção de fertilizantes orgânicos, que foi muito mencionado, a gente sabe que mais de 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados, e a gente pode produzir biofertilizante a partir do biogás, e também, então, com isso, perder essa dependência da importação. No sucro energético, a gente aumentaria a produção de energia em 50%, com a mesma área plantada, e no saneamento a gente teria um tratamento adequado aos resíduos, que a gente sabe que hoje 50% da população ainda não tem acesso à rede sanitária, trazendo uma eficiência na captura do metano, uma biodigestão com alternativa a aterros. E aí, resumindo um pouquinho o que eu falei, o biogás e o biometano, eles contribuem nessa reindustrialização do Brasil baseada em uma indústria verde. Então, assim, o biogás, antigamente, quando falava em biogás, lembrava que, 3 porquinhos numa fazendinha no interior. Não, o biogás, ele é energia elétrica, ele é biometano, ele é biofertilizante, acrescento que ele também é crédito de carbono, ele é SAF, é combustível de aviação. E aí o biometano, ele é matéria-prima para as indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, cerâmicas, siderurgia e muitas outras. E aí os incentivos fiscais que temos para o biogás e biometano. Atualmente temos o REID, que é esse regime de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura. Esse REID, ele desonera o PIS/COFINS de venda e importação de máquinas e equipamentos. Temos alguns convênios para o ICMS. Infelizmente, o estado do Mato Grosso não reduz a alíquota de biogás e biometano. Temos isenção de TUS e TUST para os projetos que entraram até março de 2022. Temos algumas políticas de incentivo ao biogás e biometano, que alguns estados aderiram. Também Mato Grosso do Sul não aderiu até o momento. Fica aí até o incentivo, né? A gente precisa de políticas públicas que estimulem tanto a produção, a comercialização e o consumo. Temos alguns regimes ex-tarifários que têm essa isenção, contribuem com a isenção de imposto de importação de alguns materiais e equipamentos, que não tem aqui no Brasil, e a isenção de TUS, micro e mini geração distribuída. E programas governamentais. Temos os corredores sustentáveis. Vou apresentar agora 2 iniciativas do governo que estão paradas, mas a previsão é que comece e volte agora no segundo semestre, que são os corredores sustentáveis. O objetivo do programa é articular com alguns atores envolvidos na cadeia e na viabilização de mercados regionais, trazendo que os mercados se tornem mais robustos para o gás natural e tanto para o biometano. Então, a meta do programa é substituir no segundo ano 25% do diesel importado. Assim, aí quando a gente fala gás natural veicular, o biometano está incluído, por ser equivalente.
No 5º ano, substituição de 50% do diesel. E no 10º ano do programa, substituição de 100% do diesel importado. O outro programa é o Combustível do Futuro. Ele foi criado em 2021, com uma iniciativa que visava ampliar o uso de combustíveis sustentáveis, com uma baixa pegada de carbono, e ele ia até de encontro assim, com o RenovaBio, que é outro programa para o biogás. O RenovaBio ele estabelece algumas metas anuais e nacionais para a descarbonização. E aí o Combustível do Futuro, a ideia era propor algumas medidas para melhoria de qualidade dos combustíveis, promovendo essa redução da intensidade média de carbono da matriz dos combustíveis, além de propor algumas metodologias de análise do ciclo de vida completo, assim, dos mais diversos modos de transporte, e também propor algumas ações, tanto para fornecer ao consumidor essas informações adequadas, para que eles pudessem escolher de forma consciente o veículo e a fonte de energia, e também integrar o projeto Corredores, que está um pouco embaixo, promovendo a eficiência e a produtividade da cadeia, tanto da cadeia logística, mapeamento, implantação de corredores, todo no Brasil. E agora eu vou apresentar um pouquinho dos projetos. Temos a Urca, produz energia, tem uma capacidade instalada de 5 MW, RZ em São Paulo, com uma capacidade instalada de 23 MW, temos Catanduva, 5,8 MW, Solvim Caieiras, 29,5, São José dos Campos, Mauá, Paraná, São Paulo, usina Bonfim em São Paulo. Ela tem um case, porque ela foi a primeira usina a vencer um leilão A-5, que vendeu energia a R$ 251 por megawatt-hora, e também foi a primeira planta comercial a usar tecnologia para vinhaça e para torta de filtro. Temos, no Rio de Janeiro, a planta da Gás Verde, que produz 200 mil metros cúbicos por dia de biometano, teve um investimento inicial ali em 300 milhões e vende esse biometano para a Térnio, que é uma companhia siderúrgica. Temos também em São Paulo, a Narandiba. Essa aqui a partir dessas já são plantas autorizadas pela ANP, a produção de biometano e comercialização. Cocal, Narandiba e São Paulo, produz 27 mil metros cúbicos por dia de biometano. Ela tanto vende para a IES é uma empresa de biotecnologia, tanto injeta na rede da Gás Brasiliano. São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, a empresa da Ecometano, e ela produz 16 mil metros cúbicos por dia a partir de resíduos sólidos urbanos, e esse biometano ele é vendido nos postos de gasolina. Ceará, temos a planta em Caucaia, a planta também da Ecometano, do grupo MDC, com uma produção de 100 mil metros cúbicos por dia, e ela injeta na Cegás. E aí, além disso, temos alguns projetos que estão em andamento. A Iara Fertilizantes está com uma planta e um projeto para produção de amônia renovável, então ela vai contratar esse biometano da Raizen. Então, ali é um contrato de 20 mil metros cúbicos por dia, com uma produção estimada de amônia de 5 mil toneladas por ano, e o início de operação é agora em 2023. E, além disso, de SAF, temos dois projetos, uma da Geotec e outro da GIZ com a CI Biogás, os dois projetos em Paraná, para a produção de combustível sustentável de aviação. E aí, com isso, eu agradeço e fica o convite para seguir a Biogás nas redes sociais, site, LinkedIn, Instagram, e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigada.